Olá, Vanessa Cosentino falando, eu sou psicanalista com especialização em psicologia analítica e hoje aqui nesse vídeo a gente vai falar dos multipotenciais, mais especificamente o tipo supercriatividade. Eles são 5, vocês vão ver aqui nos próximos vídeos, aqui nessa playlist, eu vou falar um por um aqui nos vídeos. Hoje então, falando do supercriatividade, primeiro, eu rebatizei, né? Vocês não vão encontrar por aí nas literaturas esse nome de tipo de multipotencial. Por que eu rebatizei, né? Porque eu queria que as pessoas entendessem que ser multipotencial, como o próprio nome diz, é uma habilidade, é um tipo de aprendizado que atualmente está super valorizado. Dentro de um cenário que a gente vive instável, caótico, que tem muita informação, que a gente precisa navegar ali dentro de muitas informações, né, diante, né, dessa internet cheia de informações. O multipotencial ser um multipotencial é ter um superpoder ou vários superpoderes, né? Então a ideia aqui é que se você tá me assistindo aqui, tá pensando, eu não sou um especialista, eu começo e paro, eu não consigo escolher, eu não tenho habilidade, minha carreira não vai para frente, a ideia é o contrário, é você se reconhecer como um multipotencial e usar suas habilidades a seu favor. Claro, tem pontos fracos? Sempre tem, a gente sempre vai ter coisas dentro de nós, questões que a gente vai ter que resolver para seguir adiante. Acho que eu entendo que a vida é muito isso, né? A gente resolvendo ali as nossas questões internas. Então, por isso eu rebatizei os tipos de multipotencial com nomes de super-heróis e eu trago, para facilitar o entendimento, eu faço uma associação da característica predominante de um dos tipos, né, de multipotencial, com a presença de um dos elementos fundamentais, que é o ar, terra, fogo, água. Então, eu associo as principais características desse tipo a um dos elementos, para ficar fácil de entender e sugiro como ponto de transformação você se concentrar num elemento que está faltando. Então, vocês vão ver aqui perfis que tem muito fogo, mas tem pouca água, perfis que tem muito ar, pouca terra. Então, a ideia é ficar fácil, né? A gente já tá no nosso ali, na nossa bagagem intelectual, lidar, por exemplo, com os 4 elementos, com as características. Eles vão aparecer, os 4 elementos aparecem nos signos, aparecem na filosofia, né, na medicina chinesa, esses atributos, né, o que é ser um elemento do ar, um elemento fogo. Então isso está muito presente na nossa cultura. Então eu achei interessante trazer isso para você fazer uma associação rápida. Caramba, eu sou muito ar, preciso contrabalançar com um pouco de terra, enfim. Então hoje, feita essa rápida explicação, agora então a gente vai ver então o multipotencial supercriatividade. Quem é o supercriatividade? Ele é aquela pessoinha que a cabecinha ferve de ideias, assim, tem muitas ideias, é muito criativo, fala coisas diferentes, e não só criativo no sentido de artístico, né? Eu sempre falo isso, a criatividade, ela vem de um olhar diferenciado para a vida, né? Uma forma diferente, às vezes, de se vestir, de falar, de enxergar soluções. Então, a gente tem aí várias formas de criatividade, não é só artística. Então, o supercriatividade, ele tem um olhar diferente para a vida, ele tem muitas ideias, então você conversa com ele fala de muitos assuntos, ele é uma pessoa que é muito mental, ela tem, então, características do ar, né? O elemento ar ali, é uma pessoa do pensamento, pensa muito, ferve de ideias, criativo, então, como eu já falei, né? Então, junta assuntos diferentes, faz ali composições, traz respostas, enfim, um olhar para a vida diferente. Qual é a questão, então, do supercriatividade? Como ele tem muitas ideias, ele acaba não conseguindo escolher, dentre tantas ideias, né, ele não consegue dar uma prioridade para aquilo, ele não consegue compreender a sua prioridade, e ele, então, acaba não entrando em ação. É diferente, ele tem, então, um projeto, vamos dar exemplos aqui, ele quer fazer a faculdade de farmácia, daí ele quer fazer a faculdade de design, ele quer ser jornalista,
E aí você, olhando de fora, você fala assim, nossa, como que essas coisas conversam, né? Parece que elas são aleatórias, mas não são. Dentro da cabeça do supercriatividade, ele está sendo movido ali pelas suas paixões. Então, como a gente está pensando num exemplo, então eu estou criando aqui, vamos supor, a pessoa fala, eu quero fazer a faculdade de farmácia, porque sei lá, eu gosto das operações químicas, eu gosto de ver as coisas se transformando, eu acho isso incrível, eu queria trabalhar com isso. Aí você fala, por que você vai fazer design? Ah, porque eu gosto de criar, eu gosto de desenhar, eu gosto de me expressar. Ah, por que você vai fazer jornalismo? Porque eu gosto de escrever, eu gosto... Então, quando ele começa a falar ou a descobrir os porquês, porque muitas vezes ele não entende exatamente o porquê daquilo, ele simplesmente as ideias vão fervilhando, né? Quando ele vai olhando para o porquê, opa, peraí, então eu gosto de criar, pô, tem as três faculdades aqui, tem uma coisa de expressão, de criação, de misturar, na farmácia, misturar uma coisa com a outra, na faculdade, no design, né, a criação das imagens, o jornalismo, a expressão, poxa, então peraí, tem um fio condutor, né? Então, o que o supercriatividade precisa fazer para ele conseguir avançar? Porque então, os grandes pontos fracos do supercriatividade são ele, por ter muitas ideias, elas eu falaria, elas não saem do papel, elas não chegam nem a entrar no papel, porque uma ideia já substituiu a outra, já foi, né? Então tem esse pensamento muito ágil, muito aéreo, ele precisa da terra, ele precisa concretizar um pouco mais. Então, peraí, você pensou em fazer a faculdade de farmácia? Você já foi ver o que é? Quais são as matérias? Quanto tempo dura? Quanto custa? Onde é? Né? Então, começar... Traz um pouco para o mais concreto. Mesma coisa com a faculdade de design, mesma coisa com a faculdade de jornalismo. Você foi pesquisar as informações, começa a pesquisar. E aí você começa a trazer um pouco mais de concretude para aquilo. Começa a entender o que está mais próximo do que eu quero. É aquilo que eu falei, todos os multipotenciais, eu vou repetir isso aqui, tem que descobrir o seu grande porquê. Por que eu quero fazer farmácia? Por que eu quero fazer design? Por que eu quero fazer jornalismo? Tudo isso ao mesmo tempo. O que tem em comum? Ou será que são habilidades minhas que eu estou exercendo em cada uma dessas áreas e que eu poderia juntar tudo e exercê-las de uma outra forma? Como o supercriatividade ele é criativo, ele pode simplesmente tentar criar um novo caminho para ele, que não vai seguir uma linha formal, né, como as outras pessoas, como os especialistas seguiriam, né? Então, ele vai precisar realmente ser criativo, até nesse sentido de olhar a carreira dele para construir algo que faça sentido, que ele consiga permanecer, que ele consiga, então, concretizar. Porque a dificuldade do supercriatividade é essa. As ideias viram poeira, estão soltas aí no ar, ele tem medo de errar na hora de fazer o projeto. Então, se eu escolher farmácia, e se não for isso, como é que eu vou fazer? E ele tem muito medo de perder coisas por conta da escolha. Então, se eu escolher farmácia, eu não posso escolher isso, isso e aquilo, porque, sim, é uma dedicação, né? Então, exercitar isso, sim, você perde algumas coisas, mas você ganha outras. A vida é isso, perder e ganhar, é um constante fluxo de... Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. Então, tem que fazer sentido. Se eu vou... O que eu ganho fazendo uma faculdade ou outra, tem que superar as perdas. Ou, pelo menos, tem que fazer sentido lá na frente. Por isso que eu falo, o multipotencial precisa enxergar o grande porquê da vida dele. E muitas vezes, gente, o sentido da vida, ele não vai vir das estrelas, ele não vai vir, né, assim como uma mensagem, né, dos deuses. Às vezes a gente precisa cavar esse sentido, a gente precisa encontrar esse sentido. Não é para todo mundo que ele vem assim tão fácil. Então, o criatividade, o multipotencial desse tipo, tem que ter um olhar criativo também para a carreira. Amplia, será que dá para fazer tudo isso? Será que qual seria o caminho principal? Será que eu começo na farmácia, daí eu vou fazer jornalismo depois? Será que eu preciso fazer jornalismo? Eu poderia fazer só um curso de escrita? Será que, mesma coisa, será que eu teria que fazer design, a faculdade, ou eu posso fazer a farmácia e depois um curso
de desenho criativo, aí eu descubro que na verdade eu gosto de trabalhar com embalagem, enfim. É um caminho que tem que ser trilhado, mas a partir da concretização, né? Começa a trazer para o papel, primeiro passo, e ir testando esses caminhos. Pesquisar a faculdade, enfim, tô dando um exemplo aqui, né, gente? Mas acho que você me entendeu. Se você se reconheceu como um super criatividade, você precisa baixar a poeira, né? E imaginar o atributo. Então, qual é o atributo que você precisa desenvolver? O atributo terra. Então, se você é muito aéreo, o oposto é o atributo terra, que é aquilo que é concreto, que quase não se mexe, que está parado ali, que realiza, né? A terra no sentido de ser fértil também, de possibilitar o crescimento das plantas, né? Então, é esse atributo que você precisa, o atributo de a mão realmente na massa, a criação, fazer algo acontecer, né? Independente do medo de errar ou o medo de perder alguma coisa no caminho, porque isso faz parte, gente, não tem como escapar. Tá bom? Então, se você quiser falar mais, continuar essa conversa, a gente continua aqui nos comentários. Eu vou deixar um linkzinho para um teste gratuito para você fazer, descobrir qual é o seu tipo de multipotencial, ou se você é um especialista, pode ser que você seja um especialista. E a gente, então, continua a nossa conversa aqui nos comentários, tá bom? E não esquece de encaminhar para alguém que você acha que é multipotencial e que tá perdido aí, que tá se sentindo desse jeito que eu falei no começo do vídeo, se sentindo desvalorizado, perdido. Muito pelo contrário, né? Existem muitos talentos dentro de um multipotencial, mas ele precisa entender que o caminho dele não é tradicional como o das outras pessoas, dos especialistas, né? Mas que tem um caminho para ele, tá bom? Então, até o próximo. Tchau!